A gente está na sala do vinho brasileiro e a Serra e Bento Gonçalves não é só vinho, né? Tanto que é o setor moveleiro aí é o maior da América Latina. Então dizer que a indústria, a produção, ela é estratégia, ela é posicionamento, ela é construção de legado. Uma feira de grandes oportunidades. Acredito que quem vier expor e quem vier visitar, com certeza vai ver muitas coisas para tomar essas decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, os desafios que eles aparecem com mais clareza e com mais consistência. Então, realmente é um ano desafiador, mas acredito que principalmente o empresariado gaúcho, eu digo que eu sinto orgulho de ser presidente do Sindimóveis e estar representando uma classe de empresários tão relevante e também com tanta garra e tanta persistência que a gente tem aqui em Bento Gonçalves. Um dos meus queridinhos, que é o Salão Design também, né? Então eu tô louca pra falar de Salão Design. Uma grande oportunidade, tá? Para muitas empresas que não conseguem ir ao mundo, o mundo vem para Bento Gonçalves. Então, é a porta de entrada de todas as novas tecnologias e os maiores equipamentos, porque a nossa cidade e o nosso pavilhão proporciona exposições de maquinários maiores. E também a FIMA proporciona um tempo maior para montagem e também um tempo maior para poder desmontar o equipamento. Coisa que às vezes São Paulo não dá esse tempo. Então a FIMA é a porta de entrada de muita tecnologia e de equipamentos maiores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Design Serra Talk. E hoje a gente vai falar com o pessoal da indústria. E por falar em indústria, a gente fala em estratégia, em planejamento, em posicionamento, principalmente falando do setor moveleiro, né, da nossa região, que é um polo moveleiro, acho que é o maior da América Latina. E vamos falar também de futuro. E para aprofundar um pouquinho mais essa conversa aqui, a gente está com duas lideranças que hoje estão à frente das principais entidades da Serra e do Rio Grande do Sul. É isso, Silvia? Isso mesmo, isso mesmo. É um episódio super especial, porque a gente está trazendo as novidades, o que vai rolar no setor moveleiro desse ano e também do design, né? Isso mesmo, estava recebendo uma mensagem aqui do pessoal, que agora a gente daqui a pouco a gente vai começar a gravar também com óculos, então começa a pintar aqui as mensagens do pessoal. Tá chegando alguma pergunta aí para vocês, daqui a pouco a gente já solta da onde veio. Falando no óculos, já dá para... Não, vamos apresentar eles primeiro? Primeiramente a gente apresenta eles. Show de bola, vamos lá. E primeiro, antes de apresentá-los, eu sou o Juliano Betim. Eu sou o Silvia Perusso. E nós somos do Design Serra. Tá? Então, vou apresentar a Cíntia Seriotti Weirish. É isso mesmo? Weirish, muito bem. É sócia-diretora da Delute e presidente do Sindimóveis, do biênio 25-26. Exatamente. Formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial, com MBA em Gestão, construiu uma sólida trajetória no setor moveleiro, atuando também na Movergues e no próprio Sindimóveis. Há 10 anos, lidera ao lado do esposo, o Edvin. É difícil. Vamos lá, Edvin. É Weirish e Edvin. Edvin Lute, marcas de alto padrão voltadas ao segmento corporativo e varejo. Defensora da inovação, do design e da profissionalização do setor. Acredita na exportação e na tecnologia como caminhos estratégicos. Família é o seu combustível e motivação. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre a indústria e sobre o que vem para o ano de 26 aí. Muitas novidades. E eu apresento para vocês, então, o Vitor Agostini. O Vitor é diretor da Castini e presidente da Movergues do biênio 26-27. Empreendedor desde 1993, iniciou no comércio de madeiras e, ao longo dos anos, consolidou sua atuação na indústria moveleira com a fundação da Castini, especializada em móveis planejados.
Hoje, a empresa conta com 70 colaboradores, parque fabril de 10.400 metros quadrados, 25 lojas espalhadas pelo Brasil em 3 estados. É isso, né, Vitor? Isso. E o Vitor é um defensor da qualidade, inovação e gestão com propósito. Vitor acredita no crescimento do setor, mesmo diante dos desafios econômicos. Família, fé e persistências são os pilares de sua trajetória. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Silvia, pelo convite, por estar aqui e compartilhar com vocês um pouco sobre o nosso setor, sobre a nossa trajetória. Cada dia é um capítulo e uma história diferente. Vitor, e vamos para nós começarmos então, vamos falar um pouquinho, já que tu trouxe a questão da trajetória aí, fale um pouquinho para nós da tua trajetória profissional, como que tu entrou no setor moveleiro, dá essa pílula para nós, pensando lá para trás, e quantos anos faz, toda essa tua história. Eu vou contar um pouquinho então, desde que eu cheguei a Bento Gonçalves em 1977, eu tinha 12 anos, vindo do interior de Garibaldi, hoje é município de Coronel Pilar, então eu nasci um pouco adiante de Coronel Pilar, então né, minha Caravaggio de Coronel Pilar. Então vim para Bento em 77 com 12 anos, quando eu cheguei em Bento, o meu primeiro trabalho e o meu primeiro dinheiro eu ganhei empalhando garrafões. Olha. Que muitos cidadãos da região aqui fizeram isso, porque era o setor vinícola, né, naquela época que prosperava e que tinha muito trabalho e muita coisa a ser feita. Fiquei 2 anos fazendo isso e aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa metalúrgica. Metalúrgica? Isso. Fiquei até os 18 anos nessa metalúrgica, depois eu servi o Exército Brasileiro. Olha aí. Fiquei 10 meses e 15 dias. Aqui em Bento mesmo? Aqui em Bento. Saí na primeira turma, porque eu não queria ser... aninho ali? Menos de 1 ano, então saí. E eu tinha sempre, como todo garoto, ou sei lá, jovem, tem algum desejo. Exato. Eu tinha 3. Uau. Eu queria ser jogador, queria ser engenheiro mecânico e queria ser vendedor. Mas o primeiro que apareceu na minha vida foi o vendedor. E foi uma pessoa daqui de Bento Gonçalves que me deu a oportunidade. E com 19 anos eu saí de Bento para conhecer o Brasil. Minha primeira viagem, eu conhecia Bento, Garibaldi e não tinha ido a Caxias. E já foi direto para onde? Goiás. Aonde que tu chegou lá em Goiás? Goiânia mesmo? Desci em Itumbiara, depois fui para Jataí, para Mineiros, e depois disso eu atravessei para o Mato Grosso em Barra do Garças e fui rumo ao Mato Grosso e o Pará. Então eu fiquei durante 9 anos vendendo enxovais, que talvez muito poucas pessoas sabem, né? Que eu andei por esse Brasil vendendo tecidos. Olha, não sabia. E depois disso fiquei até até 1992 trabalhando com isso, mas eu ficava muito tempo fora. Então eu constituí família e quando veio o primeiro filho, aí começou a saudade falar mais alto, né? E eu resolvi então empreender para mim e comecei a trazer do Mato Grosso para o sul a venda de madeira. Foi onde eu comecei a empreender em 1993, quando eu fundei a Norte Sul Madeiras, naquela época. E me especializei no ramo de componentes para a indústria e tive a felicidade de poder ser um fornecedor de componentes voltados somente para camas de madeira, porque eu peguei o ciclo da cama tubular findando e entrou o ciclo da cama de madeira. Então eu fornecia o kit da cama para praticamente todas as indústrias que faziam camas de madeira de 1993 até 2005. Até 2005? Isso. Aí você vai me pedir por que eu parei, porque entrou o ciclo da cama box. E aí eu fui Então a cama box entrou com muita força, e aí a gente teve que novamente reestruturar a empresa e começamos a produzir, naquele momento, somente dormitórios
Ah, tu começaste com um dormitório. Dormitório. Só fazia dormitórios. Porque normalmente quem vem do planejado ali, normalmente eles começam pelas cozinhas, né? É que eu não era do ramo do móvel. Sim. Então eu saí do tecido para madeira, que não tinha nada a ver. E depois da madeira pro móvel. É que tu já tava no quarto, né? Com a cama de madeira. Daí tu já seguiu Vou ali pro também te explicar por que eu optei em fazer só quartos, porque eu vendia para uma empresa do Sul a cama completa. E essa empresa pediu concordata e eu fiquei com 2.000 camas dentro da minha empresa e eu não tinha o que fazer. Daí a gente já lançou o dormitório. Pra fazer a venda conjunta já. E a gente começou a vender. Eu saí de Bento indo para Porto Alegre. Eu mesmo vendendo, vendia o dormitório, a cômoda e as mesinhas e dava cama de brinde, para poder já colocava pelo menos o custo dela ali e já largava ele junto. Na verdade foi para chegar no mercado, porque a gente não era conhecido, a gente não tinha expertise de fazer móveis. Então eu tive que ir me adaptando aos poucos. Que show de resiliência, hein, gente? Então aí eu tem muita coisa para te falar, mas eu sei que a gente tem outros assuntos aqui, mas não tô aqui somente para falar da minha empresa. Mas é interessante porque toda essa tua trajetória, essa experiência de vida mostra hoje você na presidência da Movergs e até para entender, tipo assim, o que tu entende já entrando agora na questão Movergs, né? O que tu entende dessa tua presidência, visão de futuro, posicionamento, o que tu vai estar colocando, qual é a tua visão da Movergs? Olha, a Movergs é uma entidade que muitas pessoas da própria cidade e do ramo não estão dentro dela, às vezes até por não conhecê-la, né? Exato. E até às vezes eu me lembro quando eu também não participava das entidades, a gente ficava com receio de participar. Porque a gente acha que a Movergs e o SIC e o Sindimóveis não é para todo mundo, e ele é para todo mundo. Então, a visão que eu tenho é que eu posso passar para os nossos ouvintes é que se aproximem da Movergs. A Movergs é feita de pessoas simples, de pessoas comuns e que querem fazer o melhor para a entidade. Muito bem. Vitor, e quais são os principais desafios hoje na Movergs? Falando da entidade. Bom, eu estou assumindo agora e o principal objetivo é manter tudo que foi feito da melhor forma possível. Então, dar seguimento a todos os projetos que deram certo até agora e se a gente puder criar novos projetos e fazer novas ações, eu acho que é um outro objetivo que a gente também vislumbra e quer dar essa contribuição para o nosso associado também. E olha que interessante, porque quando a gente olha para o meio político, né, é o que justamente acontece ao contrário. O novo presidente ou a pessoa que pega aquela associação, o que for, eu quero mostrar o ego, né, falar mais alto, eu quero tudo que estava vindo e agora sou eu daqui para frente. Então, isso mostra realmente uma maturidade muito grande tua, Vitor, mostra a humildade de enxergar o que está realmente bom ali, dar continuidade e melhorar, porque é assim que a gente acaba crescendo, e isso mostra a força do setor moveleiro ao longo dos anos, e por isso que a nossa região é como é dentro do moveleiro a nível América Latina, né? Muito bem. Falando em FIMA, qual a expectativa? Olha, a FIMA é uma feira que ela está muito consolidada. A gente teve a divisão das feiras no ano que passou, né? E estamos com a comercialização andando, está indo muito bem, então a gente já está com mais de 30% dos espaços comercializados, apesar da feira ser em agosto do ano que vem, então a gente está muito bem, e toda a nossa equipe está preparada e trabalhando para fazer uma das melhores feiras do setor. Eu acredito que essa junção delas foi muito boa, né, Vitor? Foi pertinente para o momento também, né, Cíntia? Sim. Mas elas, independentemente, cada uma tem o seu caminho, o seu andar, né? Tanto que esse ano, Cíntia, é a 25ª edição da Móvel Sul. Da Móvel Sul. E a FIMA? A FIMA vai ser no próximo ano a 18ª. 18ª. Né? Então completa aí, então, maioridade, 18 anos, e agora começa a andar sozinha. Não. Isso, então acho que essa questão da separação, eu acho que já estava isso no plano, inclusive, né?
Na verdade, a junção das duas feiras foi algo durante a pandemia, onde todos foram afetados pela pandemia, então foram decisões que precisaram ser tomadas naquele momento. Então ocorreram 2 feiras em conjuntos durante a pandemia, e nós já estávamos na diretoria, né, acompanhando a última em conjunto, e a gente viu a necessidade, com pesquisas, ouvindo os expositores, os visitantes, que seria necessário separá-las novamente, que as duas teriam espaço para ocorrer de formas separadas. Então, com vista disso, a gente já realizou, então, no ano de 25, né, a Móvel Sul e a FIMA de formas separadas. As duas foram um sucesso. A Móvel Sul teve mais de 600 importadores de 47 países. A Móvel Sul é a principal feira para exportação, então uma empresa que quer exportar, ela tem que estar expondo na Móvel Sul, onde a gente tem exportadores do mundo todo. E a FIMA também foi um grande sucesso, né, em agosto, de forma separada também. Eu vou pedir para vocês nos falarem e explicar o que é e qual o posicionamento da FIMA, porque tem muita gente que muitas vezes não entende qual é o papel da FIMA, né? Vocês expliquem para nós e eu já aproveito para nossa audiência também, vamos posicionar eles. Vamos lá. Então a FIMA, ela é uma feira que é promovida pela Movergues, que é a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, e ela atende a cadeia produtiva no setor de matérias-primas, embalagens, máquinas, equipamentos e acessórios. Tá bem, muito bem. E a Móvel Sul, eu vou pedir para a Cíntia poder fazer a apresentação. Sim, a Móvel Sul, então, ela é pro varejista. A Móvel Sul, ela tem o foco no varejo. A gente vai fazer a edição agora de 17 a 20 de agosto deste ano. Então, a gente tem a Móvel Sul com foco no varejo e muita questão da exportação. A gente traz muitos importadores. E o ano passado, nós lançamos o Conecta dentro da Móvel Sul, no pavilhão separado, onde o Conecta ele tem um outro foco de expositores e também um outro foco de visitantes. Ele tem esse foco um pouco mais corporativo, um pouco mais pro arquiteto. Então, a gente tem a área de decor, Teve várias palestras que ocorreram aí, né? A gente tem as arenas de conteúdo. Foi fantástico, a gente conseguiu apreciar e instalar em alguns. Foi surpreendente até para nós, organizadores, a arena foi surpreendente. Acreditávamos que no último dia, né, mais no final da feira, né, é normal já tá aquela questão do pessoal ir saindo e deixando, e assim, e a gente tava com a plateia lotada. Então, assim, a arena de conteúdo foi muito interessante nessa questão do Conecta. E este ano, a gente está com várias novidades na Móvel Sul também, onde a gente vai ter também uma arena de conteúdo na Móvel Sul. Então, teremos 2 arenas de conteúdo, uma na Móvel Sul e uma no Conecta. Ai, maravilha. Temos grandes novidades para a Móvel Sul deste ano. Mais algum spoiler, assim, do que teremos? Estamos com vários projetos em andamento, né, mas entre eles também, em vista teremos a 25ª edição, eu acho que é um marco histórico. Sem dúvida. Que é algo que teremos que comemorar, é a principal feira da América Latina. Então é algo que a gente tem que posicionar, tem que comemorar. Estamos organizando um happy hour para o final de feira, então teremos aí muitas novidades, será uma grande feira, com certeza. Ai, bacana. Um dos meus queridinhos, que é o Salão Design também, né? Então eu tô louca para falar de Salão Design. Cada edição da Móvel Sul, nós temos a edição do Prêmio Salão Design. Nós já estamos com as inscrições abertas para o prêmio até 27 de março. 27 de março, as inscrições estão abertas. Esse ano alteraram algumas categorias, então a gente posicionou de uma maneira diferente também. Então a gente tem mais essa questão do sentir, do sentar. Então ela tem algumas categorias diferentes. Estamos privilegiando também a questão dos planejados, que é algo bastante daqui da nossa cidade, que é o DNA muito forte de Bento Gonçalves, das nossas indústrias. Então já estamos com as inscrições abertas, já temos o júri também já definido para a primeira etapa e a segunda etapa, e a exposição dos finalistas também será no Conecta durante a Móvel Sul de 17 a 20 de agosto. Tá. E vou pedir para ti nos dizer qual que é a relevância do Salão Design, que a gente está tocando nele, para o setor moveleiro.
Eu acho que acredito que o Salão Design ele dita tendências, os principais designers se inscrevem nesse prêmio, né? Ele tem projeção nacional e internacional. Muitos designers que já foram premiados começaram a sua carreira ou de algum modo conseguiram ser vistos através do prêmio Salão Design. Então ele é um prêmio de grande relevância a nível nacional e internacional. E até eu ia te perguntar, porque normalmente a gente olha para essa questão de quando tem prêmios, quando tem esse formato, até coloquei aqui, se ele era realmente só um prêmio ou era um movimento que valorizava o design. E depois do Salão de Design, se esses móveis premiados, se eles já iam para a questão de produção, como é que funciona isso? A gente tenta fazer toda a ligação desse ecossistema, é isso que a gente busca, né? De ligar a indústria com o design, com o varejista que faz a compra, com o lojista. Então, o intuito da feira e nós, como setor, como entidade, como sindicato, o intuito é ligar todos esses elos, porque o design, ele tem um ótimo produto, mas daqui a pouco ele não conheça a empresa que possa produzir aquele produto. Exato. Então, o intuito do sindicato e do prêmio em si é fazer a ligação, é ligar todo esse ecossistema para que ele funcione de uma forma mais fluida e realmente que aconteça, que na verdade todos nós queremos que os negócios aconteçam. Então é com esse intuito também da geração de negócios e geração de design e de novidades. Tá, e lá a gente tem os jurados, né? Sim. Então, qual que é o perfil desses jurados? Como é que vocês escolhem, definem eles para estar como... Nós temos um presidente do júri, né, que nos auxilia nessa questão. A presidente do Prêmio Salão Design é a minha vice-presidente, né, que é a Priscila Manfroy. Então, ela que coordena mais o Salão Design. Mas nós temos o design técnico, que olha a estrutura do produto, como o produto é construído. O design estético, que vai olhar para a beleza do produto. O design o jurado, né? O jurado que vai olhar para como o produto é construído. Então, a gente tenta mesclar, né, o que o produto possa ter e o que esse jurado vai olhar. Isso é interessante, é diferente desse outro produto, esse produto é mais fácil de produzir, esse tem alguma questão diferente. Então, nesse quesito, é a escolha feita do júri. E pessoas que têm grande conhecimento, com certeza, né, nesse setor, né, de móvel e também de design. Tá. E hoje, o design, ele é um diferencial ou ele já se tornou um pré-requisito? Eu acredito que para vários setores ele já é um pré-requisito, porque mais do mesmo a gente está cansado. Então o design ele traz essa característica do diferente, do algo personalizado, do algo pensado. Então não é mais do mesmo. Eu acho que é o diferencial, com certeza o design tem o seu diferencial. Acho que ele pode ser colocado nas duas prateleiras. Dependendo para quem ou como coisas. Ele entra nas duas, né? E eu acho que a importância do Salão Design, até para contribuir, e que ele também é para criar pontes e relacionamentos. Muitas vezes a pessoa desenvolve um belo de um produto com um baita de um design, mas ele não tem com quem produzir. Sim. Então ali também esse elo de ligação e essa ponte pode conectar pessoas com empresas e também com o varejo que vai estar passando por aí. Além de imprimir identidade, trazer essa questão para o nosso produto, né? Nós temos designers fantásticos. O design brasileiro está muito em evidência, muito em alta, não só no Brasil, mas nas grandes feiras no mundo como um todo. O design brasileiro está sendo muito bem visto, assim. Tá muito bacana essa questão, então acho que a gente valorizar realmente, o prêmio é para isso, para valorizar o DNA brasileiro. E como bem o Vitor colocou, a questão de aproximar aí de quem produz, né, e transformar essas ideias aí, essa identidade cada vez mais em evidência internacionalmente falando. Sim. Tá. E Vitor, agora voltando ali para a questão FIMA, como é que a tecnologia ela impacta aí na competitividade da indústria hoje? Porque a gente vê que tem muito maquinário novo, tem muita tecnologia chegando. Como que tu vê essa? Eu acho que é uma grande oportunidade, tá, para muitas empresas que não conseguem ir ao mundo. O mundo vem para Bento Gonçalves. Então, é a porta de entrada de todas as novas tecnologias e os maiores equipamentos, porque a nossa cidade e o nosso pavilhão proporciona
exposições de maquinários maiores. E também a FIMA proporciona um tempo maior para montagem e também um tempo maior para poder desmontar o equipamento. Coisa que às vezes São Paulo não dá esse tempo. Então a FIMA é a porta de entrada de muita tecnologia e de equipamentos maiores. Muito bem. E se a gente pensar nas indústrias e no setor, né, no gaúcho, ele está preparado para esse salto tecnológico que vai acontecer? E está acontecendo, né? Já está acontecendo. Já está. E todo mundo tem que estar preparado. Porque com essa dificuldade que a gente tem da falta de mão de obra, que a gente não pode deixar de falar, são equipamentos, né, são robôs que estão vindo e que vão entrar na indústria e no comércio e até nos serviços, e a gente vai ter que correr para poder se aproximar de toda essa nova tecnologia. E agora nessa questão da mão de obra, né, que a gente fala bastante, e daí às vezes tem pessoas que nos dizem assim, a máquina, o robô. Não, na verdade, o ser humano ele vai cada vez mais se qualificar para atender aquele ponto. Ele não vai deixar de trabalhar. Ele tem que aumentar o seu nível de... Né? Acho que o esforço físico será menor. Exato. O esforço físico, na verdade, vai ser menor, mas com certeza vai ter que ter um conhecimento, né, na área maior. Não vai substituir, eu não acredito que a máquina vá substituir o ser humano. O ser humano vai continuar sendo importante para várias funções, mas tem alguns trabalhos mais complexos que, né, serão conduzidos pela máquina. Essa nova tecnologia, ela vai vir não para tirar as pessoas, ela vai vir para a gente ser mais competitivo, produzir com mais rapidez, com menor custo. Usar mais o cérebro e menos o braço. Ficar mais competitivo diante do cenário do mercado, porque a gente tem agora uma possibilidade que estão tratando ainda a União Europeia com o Mercosul, vai abrir muitas portas para empresas daqui e também para empresas de lá poderem vir para o Brasil, porque o Brasil é um mar de oportunidades. E o mundo está aí. Então, a União Europeia, para vocês terem uma ideia, e o Mercosul, eles vão estar representando 1/4 do PIB do mundo. É 25% do PIB do mundo, a gente vai estar no meio disso. É 700 milhões de pessoas. Uau. Então, a gente vai abrir muitas portas com a vinda de tecnologias e também com oportunidades da gente vender para a Europa o nosso produto. Porque nós temos produto bom, falamos no design há pouco, né, da qualidade que a gente tem. Se a gente ganhar velocidade e produtividade e formos mais competitivos, a gente vai crescer muito. Falando em ser humano, Cíntia, o Vitor já contou um pouquinho da história dele. Gostaria que você falasse um pouquinho de como foi a Cíntia no segmento, no setor moveleiro. Tua vez de contar a história agora. Minha vez. Então, eu morei em Santa Teresa até os meus 15 anos. Meus pais moravam lá. A partir de lá eu vim a Bento Gonçalves cuidar de uma prima minha e estudava à noite. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa de querer conhecer, de empreender essas questões. Então, eu passei no vestibular de Direito, me formei em Direito. Eu me formei grávida do meu filho mais velho, o Arthur, que estava 19 anos. Prestei a prova da ordem na época, passei, mas eu fiquei 1 ano em casa, cuidando um pouco dele. Aí voltei para as atividades no Direito, dando consultoria jurídica em prefeitura, em Câmara de Vereadores. Então foi para a área do direito público. Com isso também, né, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu conheci o meu marido. E meu marido é vendedor de máquinas para a indústria de móveis. Então, ele vendeu umas máquinas para o Vitor, vendeu máquinas para muitos do setor aqui. Então, ele vendia uma marca aqui na região de Bento Gonçalves e tem uma marca italiana que ele vende ainda a nível nacional. Ele ainda segue nas máquinas. E eu comecei a participar com ele na FIMA, ele expunha as máquinas na FIMA, eu comecei a participar, comecei a viajar com ele, né, e também trabalhando na minha área do direito. E
E aí, quando ele ia vender máquina para os clientes pediam, mas eu não quero comprar essa máquina, uma máquina mais complexa, eu gostaria só de alguém que me fizesse essa peça. Aí ele foi, mas por que tu não faz? Por que tu não faz? Aí surgiu a Delute. Aí a gente resolveu montar a empresa para terceirizar. No primeiro momento, a ideia da empresa era terceirizar produtos de madeira maciça. A gente não conseguiu evoluir muito, e aí a gente tinha um problema. Meu marido continuava vendendo máquinas para a indústria, eu continuava advogando e a gente tinha a empresa. Ele não poderia sair produzindo um produto que fizesse concorrência com os clientes dele. Certo. E aí a gente pensou, então a gente se especializou em um produto para uso corporativo, alto fluxo. Então a Delute produz madeira maciça para alto fluxo, para corporativo, que ele é um produto totalmente diferente de uma cadeira que você usa na sua casa, na sua cozinha. Ele tem que ter uma estruturação diferente, uma engenharia de produto toda diferente. O encaixe delas para te poder... Isso. Acho que foi de qual... Foi do SICK, né? O SICK, que é a cadeira empilhável de madeira, que Nossa, até hoje... eu me lembro quando começou a vir aquele produto e começaram a falar sobre ele. Isso, então o SICK, se não me falha a memória, acho que deve estar fazendo uns 8 anos. Não fala anos que a gente A Delute fez 10 anos no ano passado. Então, para nós foi um desafio imenso fazer, né, aquela cadeira empilhável de madeira. Porque no Brasil ninguém faz, até hoje, né? É difícil de ter, até pode ter, mas ela é toda cheia de travessinhas. A nossa é uma cadeira lisa, limpa, né? Então foi um enorme desafio. E a gente eu segui tocando a empresa e trabalhando também no direito. Eu larguei o direito e a assessoria jurídica final de 21, quando daí eu me foquei na empresa. Até então eu me dividi, eu passei por todos os setores da empresa. No início eu pegava a prancha, fazia tudo que precisava fazer, lixava, só pintar eu não consegui, né? A pintura, aquela dosagem da tinta não foi. Mas eu passei por todos os setores da empresa, então eu conheço como fazer o móvel, eu aprendi realmente na dor e na prática, lá fazendo. E no final de 22, eu tive o convite para fazer parte da diretoria da Movergs como a diretora administrativa financeira e também do Sindimóveis. Então, eu entrei nas entidades em 24 e 25 e assumi a presidência do Sindimóveis, então, nesse biênio de 25 e 26. E estamos aí, não é tantos desafios, né, que nem o Vitor, um pouquinho diferente, mas a gente tem que ter muita persistência, empreender é muito difícil, tem que ter muita perseverança e muita persistência. Eu até falei na festa que a gente fez uma comemoração dos 10 anos, né, conversando com meu espócio, digo, né, meu esposo e sócio. Como é que é o... Espócio, acho que, né, vou usar. Esposo e sócio. Espócio. Que a gente só não desistiu porque a gente não teve ao mesmo tempo. Quando ele desistia, eu era puxava suporte. o outro. Quando eu desistia, ele estava sendo suporte. Por isso que a Delute tá aí, porque os desafios são imensos. Sem dúvida nenhuma. E falando em desafios imensos, futuro. Que nos reserva aí, Vitor? O que precisa acontecer para o setor crescer de forma sustentável? Crescer ainda mais, né? E essa pergunta é para os dois. Pros dois. Enquanto o Vitor responde, a Cíntia já vai pensando Não, aí. É que eu penso enquanto... Olha, é uma pergunta difícil, mas vamos tentar. Vou passar a minha visão, tá? Porque é uma visão minha e talvez seja de muitos. A gente precisa continuar tendo muita coragem, ter tomada de decisões rápidas, porque está mudando muito rápido as coisas, então a gente precisa se adaptar ao mercado e a própria indústria tem que estar se adaptando e mudando muito frequentemente. Então, o que eu vejo, tá? A gente tem um ano de muitos desafios, porque nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter eleição, nós temos guerra acontecendo que não para, né? Quando eu acho que para uma, começa a pegar fogo no outro lado. Desafiador, né? Mas o setor moveleiro da nossa região, ele é pujante, ele é batalhador e é persistente. Então eu acredito que nós vamos conseguir superar esse momento que é um pouco mais delicado. Nós temos hoje a taxa de juros do nosso país, que também ela dificulta, não é que ela atrapalha, ela dificulta muito
o acesso ao crédito. Então, quando uma empresa tem o acesso ao crédito com juro bom, que eu digo, um juro pagável, ela consegue fazer investimentos. A mesma coisa acontece com os consumidores. Quando você tem o acesso ao crédito com juro que o cara consiga pagar, ele compra. Ele compra. Então, são desafios, mas eu acredito que nós vamos superar. Acho que o Vitor já colocou bastante coisa, né? Principalmente dos desafios que a gente tem nesse ano. E o meu principal foco nesse ano realmente é fazer a entrega de uma Móvel Sul fantástica. Desculpa. Então, esse é o principal desafio que eu estou pegando neste ano. Eu acho que a feira em si ela é uma feira de grandes oportunidades. Acredito que quem vier expor e quem vier visitar, com certeza vai ver muitas coisas para tomar essas decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, os desafios que eles aparecem com mais clareza e com mais consistência. Então, realmente é um ano desafiador, mas acredito que principalmente o empresariado gaúcho, eu digo que eu sinto orgulho de ser presidente do Sindimóveis e estar representando uma classe de empresários tão relevante e também com tanta garra e tanta persistência que a gente tem aqui em Bento Gonçalves. A gente vê muitas outras cidades, a questão da taxação do Trump, outras inúmeras questões que a gente tem. Eu lembro de uma fase, eu acho que o Vitor vai lembrar bem, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Bento Gonçalves, quando a gente teve o problema da Argentina. Várias empresas passaram por dificuldade, mas eu digo aqui o povo de Bento, o povo gaúcho é muito aguerrido, muito batalhador. Então as empresas elas são muito sólidas. O pessoal não vive esbanjando também, investe na indústria, por isso que as indústrias aqui têm muita tecnologia, muita inovação. Acho que Bento é uma cidade assim que tem, o povo de Bento é um povo batalhador e trabalhador, e eu acho que isso nos orgulha muito. Acho que nós temos uma facilidade de se adaptarmos, então a gente se adapta muito rápido. A gente, como eu falei antes, a decisão ela não pode demorar. Não. Você tem que ver e agir. Fazer um plano e já botar em prática. Ao momento que está fazendo o plano, já está agindo junto, né? Porque a gente também erra, mas a gente acerta muito mais. Então, porque, na verdade, o erro é só uma forma de saber que não é daquela forma. Já vamos encontrar outra e vamos para frente. Exatamente. Cíntia, tu fala da Móvel Sul e a gente está gravando hoje da Casa Design Serra. A casa, a gente pensou nela, assim, para o público final, né, para o cliente final, mas pensamos muito também no arquiteto. Bom, vocês conheceram a casa, viram os ambientes. Móvel Sul, arquitetos, como que isso tudo interage, qual a relevância disso da feira para a área dos arquitetos? Conecta esses dois pontos para nós. O público do arquiteto é muito, a gente tá com o Conecta. Então a Móvel Sul Conecta, que é no pavilhão E, o nosso público principal são os arquitetos, onde a gente sabe que o arquiteto hoje ele especifica muito produto, principalmente no setor corporativo. O projeto já nasce com uma especificação do arquiteto. Então a gente entende que o arquiteto é o principal dessa cadeia. Todo mundo tem, eu acho que o acesso à arquitetura, como o acesso ao design, ele ficou mais, como é que eu vou dizer assim, ficou mais acessível para todos. Então não é algo mais que, o design é só aquela peça que, né, só quem tem muito dinheiro, quem tem uma casa muito grande possa ter. Não, desde apartamentos pequenos. Democratizar. Isso. O design e a arquitetura, justamente, né? Então a gente vai ter muita coisa pro arquiteto, além da nossa arena de conteúdo, de muito conhecimento, terão empresas com esse perfil de atendimento ao arquiteto, expondo os produtos, para que o arquiteto possa ter várias opções de fazer as melhores escolhas junto aos seus clientes. Tá, e aí a gente fala de arquiteto, fala do design, mas ele não é só para formados. Os estudantes também podem participar do prêmio, os estudantes também podem participar do salão. Temos uma categoria específica para os estudantes, onde a gente justamente quer trazer esse estudante já trazer ele para esse meio, já conectar a teoria dele com a prática, e temos uma categoria específica para os estudantes. Perfeito. Só lembrando, então, já que a gente está falando da categoria e dos estudantes, sobre as inscrições do salão. Até que dia? As inscrições já estão abertas e vão até o dia 27 de março.
Então ainda dá tempo, Ainda né? dá tempo. Temos vários dias aí para o pessoal se inscrever. Temos aí, bem dizer, 27 dias aí para fazer a inscrição. Muito Perfeito, bem. participar dessa cadeia fantástica aí, né? Vitor, você falava da questão da importância de estar próximo de uma entidade, né? E eu acho que vem muito a calhar. Então, próximo a essa entidade, a entidade pode ajudar, fomentar, aproximar, né? Os arquitetos, os designers, né? E a questão de a entidade já passou por diversos desafios. Então, quem está começando tem um apoio fantástico aí, né? Olha, eu posso falar, eu uso na minha empresa que quando chega um menino, uma vez chegava de 14 anos, que a gente podia empregar. Agora hoje, não pode mais. Agora não pode, mas 16 pode. E a pessoa vem na nossa empresa e pede para trabalhar. Eu sou o cara que abre a porta e diga, dá uma oportunidade para esse menino, porque pode estar nascendo uma grande pessoa, um grande profissional. A mesma coisa com o estudante. Se a gente não abrir as portas, como o Sindimóveis está fazendo agora no Salão Design, ele talvez não consiga criar uma conexão, não consiga ter acesso e criar aquelas pontes que a gente falou antes, de um jovem aprendiz ou um jovem arquiteto que vai se formar junto a uma grande empresa. Então esse é o grande objetivo também, que as entidades cuidam também para que a gente proporcione esse tipo de conexões. Muito bem. E falando agora ainda dentro da visão de futuro, né? O que vocês enxergam para o setor ou para as indústrias daqui a 5 anos? Não foi muito longe, foi só para 5. Novamente. Eu acho que a gente vai seguir com essa questão da mão de obra. A falta de mão de obra, eu acho que é algo não específico do Brasil, já é algo mundial. Então, a gente já produz muito mais do que a gente consome. Então, eu acho que está mudando um pouco a nova geração, já as questões, as prioridades são totalmente diferentes. Então, é bem complexo prever o que acontece, mas eu acho que a gente tem que estar aberto a mudanças. A acompanhar porque as mudanças são muito rápidas. Acho que como empresário a gente tem que estar aberto a essas mudanças e tomando decisões a todo momento. Não dá para esperar para amanhã, que daqui a pouco pode ser tarde. Não dá para esperar para a próxima feira para vir visitar e conhecer tecnologia ou vir expor o produto, que pode ser tarde. Então, temos que estar presentes e tocando. E atuantes. Zona de conforto hoje já não existe mais, né? O negócio é romper e tá sempre pensando um passo à frente, a visão tem que ser... A gente sempre conversa sobre isso, né? Que não é irmos pela vista, e sim pela visão. Então a gente conseguir enxergar assim daqui a 5, 3, 5, 10 anos, e aí depois, claro, à medida que o caminho vai ajustando, mas a gente sabendo aonde a gente quer. Tanto para Castini quanto para Delucci. Acho que é ter um objetivo claro. É saber que eu quero estar naquele ponto. Aí como vou chegar lá, pode ter algumas, né, que você vai ajustando. Acho que ter um objetivo claro, com certeza, ajuda bastante. Seguindo na visão de futuro, o que podemos esperar esse ano para Delucci, Cíntia? Estamos no ano de grandes desafios, mas estamos reestruturando a empresa a nível de marca. A gente tem, além da Delucci focada no corporativo, a gente tem a Memor focada no lojista. Então, a gente está desenvolvendo alguns produtos. A gente vem quer vir o ano que vem com uma nova roupagem, assim, uma nova Delucci nessa questão de produtos, de design e de marca. E a Castini, quais são os planos de futuro aí, Vitor? Castini é uma fábrica que não para, porque hoje a gente, como eu falei antes, muda muito rápido. A Cíntia também comentou agora. E a visão nossa é estar próximo do lojista, próximo do arquiteto, porque a gente depende muito do arquiteto. Esse relacionamento ele é a base do nosso setor. Ele é o que cria, ele é o que direciona, né? Ele que ajuda o lojista, porque ele ajuda o lojista e ajuda muito a fábrica. Então, focados em qualidade, em produtividade, e sermos cada vez mais competitivos. Porque se a gente não tiver essa parte de custos bem apurada, você às vezes pode estar atuando ou com preço muito alto que não vende, e se tiver muito baixo também, você vai vender muito e vai acabar quebrando a empresa. E cuidando cada vez mais da lucratividade. Então uma empresa tem que ter rentabilidade, senão ela não sobrevive no mercado. Exato.
Muito bem, a gente está se dirigindo para o final da nossa conversa. E para a gente se dirigir para o final, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para o empresário, para o design, para o arquiteto, para aquela indústria que está nos assistindo. Com vocês agora, uma mensagem final aí. Bom, eu gostaria de dizer a cada um que está nos ouvindo que aproveite a FIMA Brasil 2027. Será de 9 a 12 de agosto. Também vamos ter esse ano o Congresso Movergues e também em 2027. Então, se aproximem da Movergues, aproveitem a FIMA Brasil 2027 e aproveitem os congressos, porque o congresso é uma porta que se abre para muitas novidades e também muitas visões de pessoas e de palestrantes que conhecem o mercado muito mais do que quem fica atrás, às vezes, da cadeira e não sai dela. Então, se aproximem do Congresso Movergues e da FIMA 2027. O congresso já temos data? É em outubro, não temos ainda a data. Perfeito. Primeiro, agradecer por essa oportunidade e o meu principal convite fica para visitar a Móvel Sul de 17 a 20 de agosto, onde teremos muita novidade, muitas possibilidades de networking. Será uma feira realmente fantástica, onde tenho certeza que quem estará expondo e quem estará visitando terá grandes oportunidades. E lembrando que as inscrições para o Salão Design já estão abertas e vão até o dia 27 de março, né? Isso aí. Perfeito. Corre lá então, né? É isso aí, não pode perder essa oportunidade, essa vitrine, grande vitrine, né, para os designers do Brasil. E nós já vamos aproveitar também para abrir as portas da casa, do estúdio, até chegarmos na Móvel Sul. Pode nos contatar, Augusto. Augusto que nos acompanha também, né, Augusto? Pode nos contatar para a gente fazer outros talks, outras conversas com outras pessoas da diretoria, ou design, ou jurados do salão. Então, agora é com vocês. Estamos abertos para poder ajudar e ajudar isso a crescer ainda mais. Não, agradecer muito e parabenizar vocês pela casa. Tá realmente fantástica, uma ideia fantástica de vocês. Parabéns mais uma vez. Então, eu, como presidente da Movergues, também agradeço o convite, a oportunidade. Coloco a entidade à disposição de vocês também. A gente sempre vai precisar muito de vocês para que possam nos ajudar a divulgar todos os eventos que a entidade promove. Vamos botar essa diretoria toda na mesa e começar a conversar com eles. Com certeza. Dar voz para essa entidade também, né, Vitor? Com certeza estarão à disposição de vocês também. Bem. Perfeito. Lembrando que nós estamos gravando esse podcast hoje aqui da Casa Design Serra, na Sala do Vinho Brasileiro, né? A única adega da América Latina de estúdio. Mundo, eu não encontrei ainda estúdio fixo em formato de adega, como a gente fez aqui. É isso aí. Então, aproveitando para agradecer aí o Concevites, que é o nosso multiplicador aqui da Sala do Vinho Brasileiro, e foi um prazer receber vocês aqui. E como a Serra Gaúcha, a gente está na Sala do Vinho Brasileiro e a Serra e Bento Gonçalves não é só vinho, tanto que é o setor moveleiro aí é o maior da América Latina. Então dizer que a indústria, a produção aqui não é, ela é estratégia, ela é posicionamento, ela é construção de legado. E antes de nós literalmente encerrarmos, a gente quer dar um mimo, um presente para vocês, dos nossos apoiadores também. Vou pedir para... Tu pega lá, Sil? Com Muito bem. Então, o Vitor já passou por ali, já conheceu um pouquinho, né? Isso aí. Só gratidão por esse momento. Um envelope daí, Sil. Qual é o presente, Juliano? Pode ir falando até que eu entrego. Tá bem. Obrigada, Vitor. Foi um prazer te Obrigado receber. Você. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Vitor, esse aí na verdade é um cartão lá da Imperador Moda Homem, tá? Então ele nos veste, vem aqui o pessoal, ele traz a roupa até aqui para nós, faz toda essa função. Então toda a roupa masculina aí
Tu já está... Só passar lá, conversar com o Robson, com a Daniele, vai ser muito bem atendido. Muito E Silvia... E a Cíntia tá recebendo um prêmio, um presente aí da Visia, né? A Visia que é nossa parceira do jornal há 15 anos. Esse ano, em abril, o jornal completa 15 anos e a Visia é nossa parceira desde que eu vendi pro Jamirton uma ideia. Olha aí. Eu cheguei na frente dele sem nada. Jamirton, olha a ideia, fazer um jornal desse tamanho, todo colorido, e ele comprou a nossa ideia e está conosco até hoje. Então é um prazer. E muito o obrigada. mimo pra Cíntia é da Visia. Vai ser super útil. Agradecer vocês, então. E como a gente já disse, estamos de portas abertas, é só a gente marcar. Augusto pode botar a cachola para funcionar aí, vai pensando, a gente tá aí pra gente fazer mais junto com vocês. E parabéns pelo movimento e pelo que vocês já estão fazendo dentro da nossa região, nas empresas de vocês, no setor e nas entidades. Obrigada. O grande objetivo é deixar sempre um legado. Um legado. Um legado. É com a certeza. construção de legado. Isso aí. Isso aí. Obrigado. É o que fica de verdade, né? Uhum. E você pode, o Anderson vai deixar aqui embaixo as redes para nos seguir, para ver esse episódio completo. Manda para aquele empreendedor, para aquele designer que está começando, que tem um projeto bacana para apresentar, para ele se inscrever no Salão Design. As inscrições vão até o dia 27 de março. Então aproveita e participa desse prêmio Salão Design, que é fantástico. Um abraço, até o próximo Design Serra Talk.